Durante a nossa vida, surgem muitas questões sobre as quais nem sempre encontramos respostas imediatas, e muitas delas constituem verdadeiros desafios para a nossa existência. O Espiritismo oferece o esclarecimento sobre as mais diversas situações que a vida nos propõe. Está começando mais uma edição do programa A Vida em Foco, e você é o nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação de hoje. Relatar experiências pessoais tantas vezes faz despertar nos outros identidades motivadoras para certas descobertas e reflexões, que nem sempre surgem livremente. Através de descontraída conversa com o Dr. Lúcio Razeira Neto, o jovem médico vem nos apresentar um pouco de sua experiência de vida no contato com o Espiritismo e a sua formação acadêmica na área médica. Vamos perceber que no contexto existencial, a atividade formal, profissional, com certeza estará em consonância com os objetivos espirituais que abraçamos. Assista a entrevista de hoje, pois temos certeza que também se identificará com o relato apresentado. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Acompanhe agora a crônica da semana. Ao vermos uma hélice de avião em movimento, não conseguimos distinguir cada uma das pás, mas apenas um bloco, como se elas fossem uma parede. E não são. Precisaríamos de óculos especiais para enxergar com clareza? Não se trata, porém, de ver com os olhos, mas de compreender com o espírito. Frente ao poder, ficamos fascinados. Diante de alguém que enfrenta grave doença, pensamos: nada deve ser pior. Quando um ser amado se despede da vida, dizemos: perdi. Entretanto, o poder pela própria natureza efêmera das coisas é ilusório. Diante da dor, o coração experiente sabe que o pior não é adoecer. O pior é produzir sofrimentos que poderiam ser evitados. E ante a morte, a alma lúcida não diz adeus, diz até breve. Como então adquirir clareza, lucidez e sabedoria que nos ajudariam a entender a vida? Quem tem sede deve buscar a água da fonte. A mente do Criador, matriz de todas as coisas, é a fonte inesgotável da luz de que todos necessitamos. Procure se abastecer nesta fonte todos os dias, através da meditação, da contemplação, de minutos de recolhimento para ouvir uma música de paz ou ler um texto de significados superiores e refletir. Procure se exercitar no diálogo mental com Deus, como quem entretém uma conversa silenciosa com um amigo, um mestre, um pai. Abra-se para ouvir o seu clamor dentro de si, chamando na direção do seu sublime destino para a vida, para a plenitude. A oração sentida nos oferece uma intuição segura a respeito dos caminhos a seguir e de como entender cada desafio da existência. Mas a melhor maneira de se conectar à mente divina e ganhar discernimento espiritual é através do permanente investimento do amor nos dias do viver. Quem ama, enxerga o mundo com os olhos de Deus e já não se ilude com a realidade que pensava conhecer.
Formação religiosa versus formação acadêmica é o tema da entrevista de hoje. Não deixe de assistir. Olá, que bom que você está conosco. Começamos o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E hoje recebemos pela primeira vez Lúcio Razeira Neto. Lúcio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Alegria recebê-lo aqui. Lúcio tem a formação de médico especializado em pneumologia. Isso tem campo de trabalho em Curitiba? Tem muito. É o que mais tem quase. Essa época do ano ainda bastante. Essa época do ano quer dizer nos 2/3 do ano, que a gente passa com frio. Né? E no nosso inverno, no verão também, eventualmente, né? Aqui em Curitiba, bastante trabalho. O Lúcio está vinculado à Sociedade Espírita Laços Fraternos, né, e participa de grupo de estudo. Exatamente. E, Lúcio, nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre, né, o impacto que o Espiritismo teve na sua formação de médico, no exercício mesmo da profissão. Lúcio, eu sei, você é neto, né, de espírita. É neto ou bisneto? É neto? Começa com seu avô, basicamente. Neto. Meu avô Humberto Grassi foi uma pessoa extremamente importante na minha formação. Nasci vendo meu avô fazendo evangelho em casa. Como é que é isso? Olha, Bom, eu não entendia na época, né? Ele fazia suas orações, fazia seus agradecimentos. E, na verdade, foi o melhor exemplo que eu tive, né? E desde pequeno houve influência com a minha mãe e com a minha família que acabou passando isso para mim. Então, o Espiritismo sempre foi muito presente em toda a minha vida, sabe, Márcio? O que foi muito, muito importante, até para depois que eu comecei a estudar, o raciocínio ficou mais fácil, o entendimento de alguns conceitos foram bem naturais também. Para o próprio amadurecimento, na época em que eu era adolescente, mesmo começando a estudar, a lembrança dele, a lembrança do que eu escutava foi realmente muito, muito importante. Você começou a estudar Espiritismo já enquanto era acadêmico de medicina ou foi depois? Não, eu não saberia te dizer exatamente quando eu comecei a estudar o Espiritismo, porque a gente fazia evangelho desde que eu me entendo por gente, assim, sabe? Agora, seguramente o estudo... Só explique para quem nos ouve, para quem nos assiste, o que é esse negócio de fazer evangelho. Não está feito já? Desculpa. O evangelho no lar é uma prática extremamente saudável, que é muito difundido e muito incentivado entre os espíritas. Em que é feita uma oração em casa, é lido um trecho de alguma obra básica, ou mesmo algum texto edificante, que naturalmente acaba levando a momentos de reflexão. Isso traduz-se num ambiente espiritual muito saudável em casa. As pessoas em torno, então, de um papo, em torno de um livro, de uma mesa, elas conversam, sem censura nenhuma, procuram refletir sobre os episódios da semana, tentar compreender, interpretar isso. Exatamente. Numa perspectiva diferente. Eu acho que isso é um ponto importante. Não há censura, né? Realmente é um papo aberto mesmo, e com muito amor, com muito carinho. E naturalmente, quando a gente evoca a presença de Deus e de Jesus num momento como esse, o lar se transforma, né? O lar é santificado mesmo. Acho que esse é um termo que é bastante conhecido, e seguramente o benefício é muito, muito grande mesmo. E você acha que essas reuniões, sem pretensão nenhuma, que são reuniões informais e familiares, elas exerceram sobre a sua formação hoje um impacto considerável? Seguramente, porque um ambiente de paz e de amor que nós temos em casa, naturalmente leva, né, a um crescimento moral e intelectual muito importante também, né? E a formação do médico requer isso, né? A gente precisa estudar a parte técnica, mas se você não tiver amor dentro da tua profissão, você se torna um profissional pobre, digamos assim, né? O médico que não quer ajudar e não coloca o amor na sua profissão, não a exerce seguramente como deveria exercer. Né? Você consegue, Lúcio, fazer, você faz, então, você se formou na Universidade Federal do Paraná, né? Então, durante esses 6 anos, e depois também residência e tudo mais, especialização, você consegue ter uma distinção clara, né, da contribuição que tem enxergar o mundo pela ótica oferecida pelo Espiritismo e não enxergar um outro profissional que não enxergue, o profissional que enxergue, isso, você consegue ver uma nítida distinção na prática? Olha, eu acho que eu não saberia responder perante um outro profissional,
Mas a minha visão durante o atendimento, tendo o conhecimento que nós, ao longo do tempo, vamos adquirindo, e estamos em fase inicial ainda, realmente muda mesmo, porque o enfoque muda. A medicina é uma ciência, embora inexata, né, é ciência. E toda ciência está ligada diretamente ao materialismo, porque é o meio que estamos vivendo, é o meio material. O materialismo não é usado nesse contexto de uma maneira ruim, porque é assim mesmo, né? Agora, quando a gente consegue tirar o foco do materialismo e olhar aquela pessoa que está na sua frente como um ser espiritual também, e que está sob o comando da lei de causa e efeito, exercendo o seu livre-arbítrio em todos os momentos e sofre, aí a doutrina espírita realmente vem de uma maneira espetacular, porque a gente consegue enxergar isso com amor. Então o médico não julga, o médico ajuda, né? E acho que, talvez, tentando responder a tua pergunta, assim, uma vez que aquele paciente, né, que sofre por um hábito ruim, no meu caso, né, na forma que eu trabalho, aí, né? que fuma, né, se a gente julga aquela pessoa, não, você fuma porque você não tem vergonha na cara, muitas vezes usa esse termo. Então, se aplica essa questão, esse ponto materialista, aí você não ajuda. Agora, quando a gente olha com amor, enxergando que aquela pessoa realmente precisa de ajuda, precisa, enfim, aquilo está vindo por algum motivo, aí sim, né, o foco muda e você se torna realmente um médico mais eficaz. Então, acho que, sim, aqui a visão materialista de um colega que não consegue realmente juntar isso, torna-se menos, entre aspas, efetiva, digamos assim. Não sei se foi claro. Foi claro. E eu tenho perguntas para fazer para você depois do intervalo, okay, né, sobre, né, porque há médicos que são religiosos, não são propriamente ateus, não são descrentes disso, né? E se eles fazem distinção, se eles conseguem usar isso de uma maneira para auxiliar o paciente, ou se nessa hora que eles estão exercitando o seu papel de médico, eles mudam o botão. Muda o botão, agora eu sou médico, o meu foco é isso, né, e aquilo não tem nada a ver, porque você me falou. Né, o cigarro, o vício, ele é visto de uma maneira diferente, ele é considerado, interpretado por algumas religiões de uma maneira diferente. O espiritismo enxerga assim, outras religiões enxergam de uma maneira diversa. Então a gente já fala sobre isso. Topa isso? Ok. Fique conosco, nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornamos. Até já! Voltamos com a entrevista de hoje e o tema nos traz reflexões acerca da formação religiosa versus a formação acadêmica. Acompanhe. Estamos de volta falando sobre qual o impacto hoje, né, que o conhecimento do Espiritismo exerce sobre um profissional da medicina. Né? Profissional, aliás, que é extremamente respeitado. Né? Todas as sociedades, o médico é visto assim, como alguém que tem um poder enorme, né, uma influência gigantesca na qualidade de vida das pessoas. Então, nós não estamos falando aqui de qualquer função também, estamos falando de uma função específica, e no seu caso, como pneumologista, né, Lúcio? Então, você encontra situações extremas muitas vezes, não é isso? Pacientes que estão, por assim dizer, na iminência da desencarnação, né, na iminência da morte. E a pergunta que eu deixei, no bloco 1 para você, né, você diz, o Espiritismo contribui sim na sua visão em relação ao paciente, em relação à ajuda que você pode oferecer. E que você não muda o botão. Você é espírita fora do seu consultório, né? Espero que sim. Né? E dentro do seu consultório. Exatamente. Há profissionais que são só religiosos ou têm eles pensam, eles cogitam essas questões espirituais só quando estão lá nos tempos religiosos. Mudam o botão e agora são médicos. Né? Então faz diferença isso, você acha? Ser espírita ou não ser espírita? Na atuação, né, de ajuda ao paciente? Olha, eu acho que, bom, em relação a ligar um botão ou não durante o atendimento, né, eu acho que, uma vez religioso, você tem que ser dentro e fora, naturalmente respeitando o credo alheio. Mas a religião, do meu ponto de vista, dentro do consultório, é extremamente importante, porque a conexão com Deus é o motor da fé, né?
E a fé leva à esperança. E a esperança é o que a gente quer, que a pessoa realmente procure o tratamento e procure a cura. Então, independente do credo, eu incentivo realmente a prática religiosa mesmo, assim, eu uso isso como uma arma terapêutica em todos os momentos. Então, eu por ser espírita, sou espírita atuante fora do consultório e seguramente, talvez até mais dentro dele, sabe? Porque o espiritismo realmente, do meu ponto de vista, faz diferença. A religião faz diferença, né? Bem, ser espírita me auxilia muito, aí no caso, a doutrina no seu conhecimento próprio, me ajuda muito porque é uma doutrina que me explica muitos eventos, muitos acontecimentos que outras doutrinas, e naturalmente meu respeito pleno a todas elas, por terem dogmas, acabam não explicando. Então o Espiritismo leva vantagem, talvez, do meu ponto de vista, nisso. Mas o auxílio da religião, não importa qual seja, sabe? Ela existe seguramente em todas elas, né? A doutrina espírita me conforta pela forma com que o conhecimento é dado, né? Eu, como um homem ligado à ciência, realmente preciso de um pouco mais de conteúdo técnico, digamos assim, né? Agora, considerando que a religião, né, significa religação, conexão com o alto, esse é o papel fundamental. E eu quero que os meus pacientes fiquem felizes, fiquem confortados, independente de qual religião eles têm. Agora, sob o ponto de vista do paciente. Bom, voltando um pouquinho, né? Que o Espiritismo ele leva vantagem, né, por não ser uma religião convencional. Ele nasce como ciência, né, ele é filosofia e, no sentido filosófico da palavra, ele é religião. Então, ele não se choca, né? E as religiões, muitas vezes, têm essa dificuldade em dialogar, as tradicionais com a ciência, porque elas têm dogmas, né? Dogmas que são inamovíveis, né? Não tem conversa, é aquilo, e a ciência vem demonstrando que não é bem aquilo. Exatamente. E o Espiritismo, como sendo uma ciência, ele caminha no sentido progressivo. E tem como objeto o espírito, e a medicina não tem como objeto o espírito, não é isso? Exatamente. Isso não é objeto. Qual que é o objeto da medicina? Da ciência... É o corpo. Né? O corpo. E da pneumologia em particular. O pulmão. As vias respiratórias. Então, não pode haver choque, porque nós não estamos aí. Agora, do ponto de vista do paciente, Lúcio, a sua observação prática, faz diferença o indivíduo ter uma fé, ele ter uma confiança em algo que transcende ou não? Isso aí. Olha, faz, e eu diria o seguinte, que faz muita diferença e do ponto de vista de melhora, é algo palpável, digamos assim. Fé não é palpável, mas a melhora é palpável, né? Aquela pessoa que tem fé, que mantém bons pensamentos, essa encara tudo melhor, até o momento que ela nos deixa aqui na Terra. Você acha que essa história de ele manter bons pensamentos está ligada à fé? Ou não? O indivíduo que não acredita em nada, ele tem bom pensamento do mesmo jeito? Eu acho viu isso acontecer? Não, eu já vi. Mas é que a fé, ela tem uma característica especial, né? O bom pensamento, ok, que gera esperança, mas a fé é diferente, né? A fé, quando a gente se liga à espiritualidade superior, eu não vou nem entrar no mérito disso, mas é diferente, sabe? Aquele momento que a pessoa, não, eu vou ficar bem. Não, ok, ótimo, é bom a gente sempre olhar a parte cheia do copo, né? Mas eu vou ficar bem porque eu acredito que eu não estou sozinho, que tem alguém junto comigo, né? Não precisamos nem dar nome para esse alguém, né? Que Jesus esteja comigo o tempo todo é diferente de simplesmente ter um pensamento positivo. Isso que você observa na sua prática mesmo. Nossa, muito. Eu já ouvi muita conversa, mas eu não sei, né? Porque tem que ver a sua prática lá. Mas melhor em que sentido? Porque a pessoa, às vezes, tem uma enfermidade, uma patologia irreversível, né? Você sabe disso. Né? Dali para a desencarnação. Você diz para ela, não, você vai ficar bem fora do corpo, é isso? Olha, eu não... pois é... Porque ficar bem o que é ficar bem para... A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes o médico tem que tomar, aliás, muito cuidado quando dá um conselho, para esse conselho não cair no vazio, né? Porque é muito fácil, às vezes, até usando uma situação um pouco mais simples, a pessoa é estressada, né, tá cansada, você muda de emprego. Gente, como se fosse fácil mudar de emprego, né?
ainda mais no momento em que nós estamos, né? Agora, quando atribui-se esse valor dos bons pensamentos conectados à religiosidade, aquela pessoa que realmente sente isso não cai nesse vazio, sabe? Óbvio que eu não fico discutindo religião durante o atendimento médico, não é isso. O que eu tento fazer, em especial, é naqueles que me dão a oportunidade, eu reforço isso, sabe? E naquelas pessoas que não têm, que não vivem isso, eu às vezes questiono. Você tem uma religião, vai à igreja, conhece a doutrina espírita? Já aconteceu momentos como esse, conhece a doutrina espírita? Poxa, não, então procure conhecer, talvez vá te ajudar. Ou se já frequenta uma igreja, vá na igreja, sabe? Participe. Então, o caminho talvez seja esse, em vez de reforçar aquilo que talvez esteja latente, assim, num determinado momento, sabe? Aí realmente o sucesso é grande, sabe? O fato, né, Lúcia, é que há preconceito, mas o espiritismo, bem compreendido, diria Kardec, bem compreendido nos seus princípios, né, porque ele demonstra a existência da vida após a morte, ele ajudaria o católico a ser o melhor católico, o protestante a ser o melhor protestante, ou seja, aquele que já tem, né, um vínculo religioso, aquele que segue uma determinada tradição, a seguir isso com muito mais convicção. Isso com efeito, né, que ajuda as pessoas. Com certeza, com certeza. Eu noto que certa vez uma paciente falou assim para mim, fumava há muitos anos, sabe, já estava velhinha, fumava, e aí estava realmente uma doença grave, e aí o filho falou para mim assim, mas vem cá, vale a pena parar de fumar agora? Ela tem 82 anos, né? Senhora lúcida, vale a pena, muito. Ah, mas fumou 60 anos. Essa encarnação está se encerrando, mas quem disse que vai acabar agora? Né? Então, sempre vale, sempre vale. E aí o Espiritismo te dá esse embasamento, né? Quem disse que acaba agora? É isso aí. Eu digo, acabamos agora. A nossa entrevista acabou. Muito obrigado, viu, pela boa disposição, pela alegria de ter estado aqui conosco, partilhando da sua experiência. E a você que nos acompanhou, fique com o nosso abraço e o programa prossegue com seus atrativos. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@avidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora o quadro Espiritismo Esclarece, pois essa poderá ser a resposta que você procura. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece, com a participação especial de Alessandro Viana de Paula. O Espiritismo propõe a imortalidade da alma como um princípio fundamental. E o que é que eu faço com isso? A consciência da imortalidade da alma pressupõe uma responsabilidade muito mais grave do ponto de vista moral. Não basta a criatura humana acreditar-se ou crer-se imortal, ou seja, que ela vai sobreviver após a morte do corpo físico em virtude da imortalidade da alma. A proposta espírita, quando fala da consciência da imortalidade, ela nos remete a uma expansão da consciência, um avanço do pensamento que tende a redundar nas nossas condutas diárias. A partir do momento que nós acreditamos que somos imortais e que iremos prestar contas a Deus, à própria consciência, em torno de tudo que produzimos aqui na Terra, palavras, pensamentos e ações, nós passamos a nos autofiscalizar. Passamos a manter vigilância e oração, conforme recomenda Jesus. Então, a consciência da imortalidade nos induz a uma conduta mais amorosa dentro do lar, com o cônjuge, com os filhos. Pressupõe uma conduta mais elevada nas relações de trabalho, dentro dos padrões de honestidade, de cooperação. Na vida social, passamos a agir com mais consciência, tentando ser útil ao nosso semelhante, tentando aprimorar a vida à nossa volta. Então, a consciência da imortalidade é um convite que o Espiritismo e o Evangelho nos faz para que nos tornemos um cristão mais ativo aonde quer que nós nos encontremos. Alberto Almeida nos traz momentos de reflexão com o quadro Espiritualidade em Gotas. Fique conosco! Espiritualidade em gotas. Simpatia. A simpatia
tem sempre por princípio um anterior conhecimento? É a questão 387 de O Livro dos Espíritos. A resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem, naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens. Todas as vezes que simpatizamos com alguém, costumamos tributar a reencarnação a um reencontro. E às vezes sim, às vezes não. Duas almas que sintonicamente se afinem, elas se sentem uma em relação à outra atraídas, sem que necessariamente já se tenham conhecido no passado. É comum, no entanto, numa perspectiva até de superstição, tudo tabular as vidas anteriores. No entanto, várias circunstâncias sucedem que a nossa afinidade com determinada pessoa se dá em razão dos conteúdos psicológicos, emocionais, afetivos, espirituais que detemos em relação a ela, que são similares, que nos fazem energeticamente guardarmos um processo de afinização, de sintonia energética, e nos dando o ensejo assim de percebermos-nos com bem-estar ao lado dela, como se tivéssemos uma liga com ela. E aqui estamos falando de simpatia em todos os sentidos, porque duas pessoas que estão no bem, fazendo bem e que guardam determinados conteúdos estéticos, artísticos, por exemplo, são afins, quanto outras que estão focadas na destruição, que estão estabelecendo crimes e que estão maquinando determinadas urdiduras para emboscar o outro. Elas também podem ser espíritos simpáticos, pessoas que se afinizem e que não têm na sua retaguarda histórica do passado nenhum ponto de contato. Elas se reúnem ali em função daquela demanda que de uma certa forma, as aproxima e que faz com que elas se sintam simpáticas umas às outras em função do objetivo colimado. É verdade que em algumas outras circunstâncias, para além dessa afinidade, há também reencontros do passado, que falam, portanto, de uma atração diferenciada, de uma estima diferenciada, como se já conhecêssemos o outro de outrora. E não precisa, às vezes, uma aproximação demorada, uma convivência. Nós intuímos, sentimos energeticamente como se lêssemos num código de barra, de que o outro nos é familiar. E por isso, temos em relação ao outro uma simpatia ou então uma antipatia. Obrigada pela sua companhia. Estamos chegando ao fim de mais uma edição. Caso você tenha perdido alguma parte do programa ou queira rever aquela entrevista sobre um tema preferido, acesse www.avidaemfoco.com.br ou também acesse o canal da Vida em Foco no YouTube. Lá você encontra todas as edições produzidas até hoje. Nós ficamos por aqui com o desejo de uma semana com muita luz e alegria a todos. Aguardamos você na próxima edição da Vida em Foco. Até lá!